E aí galera, meu nome é Técio Nunes, sou aqui do Ceará, Fortaleza, faço parte do PSOL e estamos aqui na Livraria Lamarca, em parceria com jornalistas livres e com a mídia livre, para fazer aqui esse debate que a gente pretende que seja aí semanal ou pelo menos quinzenal, para poder se atualizar, né, trocar ideias, enfim, fazer um debate necessário sobre o que vem acontecendo no país e no mundo. Bem, eu acho que não tem um marco diferente para começar que não seja esse desastroso desgoverno Bolsonaro, né? Bem, acho que muito se fala sobre o governo Bolsonaro, tem aí uma militância na internet, nas ruas, imprensa, martelando de manhã, de tarde, de noite, o que esse governo vem fazendo, né? Será que é porque é uma perseguição gratuita ou é porque, de fato, esse governo dá muito pano para manga para a gente poder falar, dissertar, escrever, fazer meme, enfim, e também aqui fazer vídeos para a internet para a gente poder interagir aí com o pessoal sobre tudo isso que vem acontecendo. É muito importante também a gente dar um grau de seriedade a tudo isso, porque tudo isso que o desgoverno Bolsonaro vem fazendo e aquela cambada de ministros que ninguém sabe de onde saiu, ninguém sabe de onde sai, ninguém sabe onde é que o Bolsonaro vai buscar esses ministros para poder compor esse desgoverno. Todas as medidas que esse governo ou desgoverno vem fazendo são para atingir principalmente a mim, a você, a todo mundo que vem aí vivendo no Brasil, trabalhador, trabalhadora desse país. Então eu peço de antemão que você curta, que você compartilhe esse vídeo para todo mundo, para que esse vídeo consiga chegar no maior número de pessoas possíveis e a gente consiga, a partir desse vídeo, fazer um ótimo debate. 100 dias do governo. Eita, vamos lá. Falei muito e a garganta já arranhou. E 100 dias do governo Bolsonaro? 100 dias de governo Bolsonaro. Bem, 100 dias de governo Bolsonaro, eu acho que tem algumas coisas que são muito impactantes e que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Primeiro, não dá nem para ficar comentando aqui, resgatando aqui na memória a quantidade de atrapalhada que esse governo, enfim, vem fazendo, né? Ministério da Educação, por exemplo, a maior pasta do nosso país, a maior e uma das mais importantes pastas do nosso país, eu diria inclusive que a educação e saúde estão ali, tete a tete. A educação está na mão de pessoas que a gente, enfim, né? Primeiro o Vélez, que, bem, já rodou, e agora esse novo ministro aí da Educação que, né, venhamos e convenhamos, né? Ver comunismo em tudo. Você já pensou se a gente tivesse de fato uma educação pública onde o comunismo tivesse tão presente? Tem alguma coisa que não está casando. Como é que uma educação pública esquerdista, comunista, socialista gerou uma geração que votou hegemonicamente no Bolsonaro? Tem alguma coisa aí que não está valendo muito nesse argumento. Eu acho que tudo isso está sendo colocado para disfarçar de fato os reais problemas que nós temos no nosso país. Escolas, e essa é a nossa realidade, escolas públicas caindo, literalmente caindo, e a gente preocupado com essa pataquada aí chamada escola sem partido. Que na boa, gente, vamos aqui dialogar aqui muito francamente. Sem partido, na boa, né? Sem partido de esquerda, talvez, mas a escola sem partido, o principal objetivo dela é implementar de forma assim hegemônica uma ideologia altamente conservadora dentro das nossas escolas, para atingir uma geração inteira, formar uma geração inteira sobre ideias conservadoras, retrógradas, atrasadas, que nada tem a ver com a história do nosso país. Bem, isso só um elemento, né, para colocar. Eu acho que está todo mundo vendo aí de manhã, de tarde, de noite. E a imprensa nesse quesito é aliada do desgoverno Bolsonaro, essa bendita cuja, ou maldita cuja, reforma ou deforma da Previdência. Desculpa esse joguetezinho de palavras e tal, parece uma coisa menor, pequena, mas não. De fato, o que nós estamos vendo, a proposta que o governo Bolsonaro apresentou é de fato uma deforma da Previdência. Venhamos e convenhamos, toda vida que a gente conversa sobre reforma, a gente imagina que reforma vai caminhar para uma coisa positiva, melhor.
Ninguém vai reformar a sala da nossa casa para deixar a sala pior do que ela estava. Reforma, passa uma ideia de melhora de algo. Mas, na verdade, o que o governo Bolsonaro está colocando é uma deforma. E por que a gente está colocando como uma deforma? Porque ela simplesmente acaba com a aposentadoria do povo que vive do seu trabalho. E aí, é muito importante a gente alertar para isso. Porque se agita de manhã, de tarde, de noite na imprensa e com o governo Bolsonaro, nas redes sociais, eu acho que você já deve ter recebido aí no seu WhatsApp, enfim, no seu Facebook, Instagram, Twitter, qualquer coisa que o valha, alguma propaganda falando positivamente sobre a reforma da Previdência. E os argumentos centrais são de que se a reforma da Previdência não passar, o Brasil quebra. Eu acho que é muito importante a gente alertar para o nosso vizinho. Vamos olhar para o lado, e vamos ver o que é que está acontecendo, né? Olha aqui o que o Macri, aqui na Argentina, está fazendo, né? Governo liberal. Houve uma propaganda enorme e uma comemoração enorme em torno do governo Macri, que o governo Macri implementaria finalmente uma agenda liberal na Argentina e que a Argentina em poucos anos seria exemplo para o conjunto da América Latina como país que funciona com uma economia liberal. Eu acho que hoje está todo mundo vendo a pataquada que é esse governo Macri, que está mergulhando a Argentina numa das maiores inflações do mundo e que ontem, implementou aí um conjunto de medidas do governo intervindo na economia para frear a inflação 6 meses antes das eleições. Esse é o exemplo do governo Macri. E todas essas propostas que estão sendo apresentadas no Brasil foram implementadas na Argentina. E aí é só você olhar como é que está a economia da Argentina para a gente começar um debate saudável aqui. O que acontece de verdade é que hoje a previdência pública, que ela não tem que ser vista como um banco à parte da nossa economia para poder pegar dinheiro e investir no fundo tal, para pagar a dívida tal, para pagar juros tal. A previdência é pública e ela é tão importante como uma saúde pública, como uma educação pública, como uma segurança pública. A previdência é o que garante a nossa aposentadoria, o nosso direito fundamental de passar uma vida trabalhando e aos 60, 65 anos conseguir uma aposentadoria digna, com um razoável, que inclusive com um razoável salário que inclusive poderia ser melhorado. Bem, os liberais, a direita do nosso país, vê a previdência como uma fonte de recurso que pode ser usada a qualquer momento e reformada a qualquer momento para poder pagar dívida, para poder aumentar investimento, entre aspas, para poder aumentar o poder especulativo do mercado sobre as nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque para o liberal clássico e o liberal de direita, que curiosamente aqui no Brasil, só no Brasil se produz essas coisas, né? O cara é liberal e conservador nos costumes. Bem, um liberal que é conservador nos costumes serve para quê, né? Fica aí a pergunta. Bem, gente, o que é importante salientar, e é importante ter isso muito, muito claro nas nossas cabeças, é que a Previdência, ela não é banco. A Previdência é um direito nosso. Esses que defendem a reforma da Previdência têm interesse no mercado para poder defender essa Previdência. Cabe a nós, a mim, a você que está aí assistindo. Por isso que é tão importante compartilhar esse vídeo, mostrar para outras pessoas. Porque só nós podemos barrar essa reforma da Previdência ou essa deforma da Previdência. Só nós, unidos, juntos, lutando, ocupando as ruas, compartilhando vídeo, intervindo na internet, fazendo as nossas hashtags, mas sobretudo, gente, mostrando o nosso poder nas ruas. O povo só foi escutado alguma vez na história quando ele ocupou as ruas, mostrou seu poder de forma organizada. Nós precisamos dar a volta por cima, ocupar as ruas e dizer não a essa reforma da Previdência, para que a gente, a minha geração, os nossos pais, tenham direito a se aposentar depois de uma vida dedicada ao trabalho. E é muito importante salientar com tudo isso que hoje nós temos uma camada enorme de trabalhadores e trabalhadoras que não estão nem cobertos nessa previdência que hoje existe,
Porque estão jogados no mercado informal, no mundo informal do trabalho, sem conseguir recolher direitos. É muito importante que a gente dialogue com esse setor, porque uma das medidas de ataque do governo Bolsonaro é o PDC. É muito importante que a gente não deixe isso avançar. Então, eu finalizo esse tópico aqui chamando você para se organizar com a gente, ocupar as ruas, deixar esse recado e dizer não a essa reforma da Previdência, que nada mais é que o fim da nossa aposentadoria. A gente só vai barrar isso juntos e ocupando as ruas. Guilherme Boulos esteve recentemente aqui em Fortaleza, participou da caravana, né, da luta, do lançamento do Comitê Estadual do Lula Livre, junto com a companheira Luiziane Lins, do PT, deputada federal aqui pelo Ceará, ex-prefeita daqui de Fortaleza, junto com o Lindenberg, ex-senador do PT lá do Rio de Janeiro. Estava todo mundo participando desse espaço aqui, o pessoal esteve presente, PT, PCdoB, as centrais sindicais do campo progressista de esquerda, enfim, todo mundo nessa tarefa junto e misturado. Porque, gente, vamos junto lá. Vamos refletir no seguinte: a campanha Lula Livre é fundamental nessa conjuntura. Não existe nenhuma luta política travada no país que não tenha como central também a campanha Lula Livre. Porque a campanha Lula Livre diz muito sobre tudo que a gente vem colocando desse poder abusivo que o judiciário e o militarismo tá tendo no país. É muito importante que a gente entenda tudo isso como parte das nossas tarefas do campo da esquerda no país. Garantir a liberdade do Lula não é um símbolo qualquer, é um símbolo fundamental para o processo de reconstrução da esquerda no nosso país. Se conseguiram fazer isso com Lula, daqui a pouco vão fazer com o Guilherme, daqui a pouco vão fazer com o Luiziane, daqui a pouco podem fazer comigo, e aí a gente não tem mais limites. É nesse sentido que a gente também tem que botar na pauta, porque nós estamos em abril e recentemente nós passamos pelo 1º de abril, 31 de março, 1º de abril. E é triste, em 2019 você ainda ter pessoas comemorando e pedindo a volta da ditadura militar no Brasil. Houve inclusive uma briga de retórica, porque o governo e os seus militares saíram dizendo por aí que em 1964, no dia 1º de abril de 1964, o que houve no Brasil não foi um golpe, foi uma revolução. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem mentira maior na história da humanidade contada no 1º de abril do que essa. É óbvio que no 1º de abril a maior história mentirosa contada é de que no 1º de abril de 1964 houve uma revolução no Brasil e não um golpe. Foi golpe, houve tortura, houve assassinato, houve perseguição. Livrarias como essa, como a Lamarca, jamais seriam permitidas na ditadura militar. A imprensa, várias delas foram fechadas. Jornalistas, como o camarada Daniel aqui, que está nos gravando aqui da Mídia Livre, dos Jornalistas Livres, jamais poderia cumprir esse papel fundamental que ele vem cumprindo. Isso era a ditadura militar. Isso foi o golpe civil e militar, patrocinado pelos empresários brasileiros, com intervenção direta do governo americano e com o apoio medíocre dos militares brasileiros. E aí é muito importante entender o seguinte: nós que somos da esquerda, a direita conseguiu colocar que a esquerda é inimiga dos militares. Não, a esquerda não é inimiga dos militares. É muito importante entender primeiro o seguinte: existem os militares, existe a instituição militar. Bem, a instituição militar é tocada pelo oficialato, que a gente chama generais, capitães, enfim, generais, coronéis. E existe a classe trabalhadora dos militares, que são os soldados, até mesmo os sargentos. Esses não são nossos inimigos. É muito importante, inclusive, entender que na nossa história da esquerda nós tivemos figuras simbólicas, revolucionárias. Você conhece Carlos Prestes? É isso, Carlos Prestes, líder comunista brasileiro que era militar.
pesquisa um pouco a história e você vai entender mais ou menos. Nós somos contrários à intervenção civil e militar, o golpe civil militar que houve no Brasil. E aí, gente, eu vou colocar para vocês aqui o seguinte. Estou na Livraria Lamarca e não poderia deixar de tratar com vocês um livro que foi recém-lançado aqui no Ceará, de um camarada super valioso, que é o camarada Ayrton de Farias. Pavilhão 7. Recomendo demais esse livro. Eu ainda não concluí a leitura dele, mas já iniciei a leitura, já estou nas primeiras páginas. Muito bem escrito, assim, é um resgate histórico fundamental do que foi a ditadura militar no Brasil, a ditadura civil militar no Brasil. O Ayrton de Farias, que é aqui contemporâneo da terrinha alencarense, aqui da Terra do Sol, aqui do Ceará, fez um estudo minucioso, com pesquisas, entrevistas com presos políticos ainda vivos. Bem, recomendo demais. Pavilhão 7, do camarada Ayrton de Farias, você encontra aqui na Livraria Lamarca. Bem, gente, isso foi só para colocar o início dos desafios e do debate que a gente tem para fazer no Brasil. Quem matou Marielle Franco? Bem, isso faz parte da nossa agenda prioritária de lutas, né? Eu sou do PSOL, sou da direção nacional do nosso partido, aqui no Ceará faço parte da executiva estadual do nosso partido. Conheci Marielle Franco, não era próximo dela, amigo, mas conheci ela, compartilhei com ela uns 3 espaços nacionais de reunião do PSOL, bati foto, já fui tiete dela, enfim, a minha companheira Adelita já era mais próxima da Marielle, a gente, enfim, eu não consigo dissertar sobre isso sem me emocionar um pouco, mas só um instante. O dia do assassinato da Marielle foi pra gente um dia aterrorizante. Primeiro, que ninguém acreditava. Eu, quando vi a matéria, eu acho que fazia 1 minuto que tinha saído no portal o Globo. E eu estava em casa com a Adelita e tal, não sei o quê, e falei para ela, e a gente não acreditou. A Adelita tinha o WhatsApp da Marielle, e a Adelita mandou um WhatsApp para Marielle no dia. Eu mandei um WhatsApp para o nosso camarada Juliano, que é presidente do PSOL. A gente ficou tonto, nós ficamos tontos, não entendíamos o que havia acontecido. A Marielle era uma militante como nós, negra como eu, de periferia como eu, sou daqui nasci e me criei no Grande Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Marielle era da Maré, do Rio de Janeiro, enfim, militante das causas sociais, militante dos direitos humanos, militante da causa negra, uma parlamentar eleita, a 5ª mais votada do Rio de Janeiro, numa eleição simbólica enorme para a gente, para o conjunto da esquerda no país, e foi assassinada da forma brutal como ela foi. Isso para a gente é ainda um crime que precisa ser melhor explicado. Acho que nós chegamos, a justiça chegou aos assassinos, mas para a gente é fundamental, para a democracia brasileira é fundamental entender por que Marielle foi assassinada do jeito que foi. E não dá para entender como a Marielle foi assassinada do jeito que foi sem saber quem mandou matar a Marielle. Então, para a gente, isso é a pergunta fundamental de 2018, de 2019 e dos anos que se passarem que forem necessários para poder responder a essa pergunta. Nós não iremos sossegar enquanto não sabermos quem mandou matar a Marielle. E eu acho que isso é tão importante porque tudo está ligado, tudo está conectado. A prisão do Lula, esse ataque aos direitos trabalhistas, esse ataque à reforma à nossa previdência pública, a nossa população negra, pobre, que está sendo dizimada embaixo dos nossos narizes todos os dias nas periferias do nosso país. 80 tiros executaram um trabalhador, artista, músico, que estava com a sua família dentro de um carro, e ele era suspeito
porque ele era negro, porque ele era pobre. Você nunca vai ver o exército cometer um erro dessa magnitude com 80 tiros numa área nobre de qualquer uma das nossas capitais. Você nunca vai ver um branco de classe média dirigindo um carro ser suspeito, ser alvo. Infelizmente, o racismo é estrutural no nosso país. O nosso país foi construído em cima da nossa cor, da nossa pele. Nós fomos explorados, tivemos direitos negligenciados e até hoje nós somos jogados na periferia do capitalismo. Nós precisamos nos unir, lutar contra tudo isso. Esse é o chamado fundamental desse vídeo. Esse é o objetivo fundamental de todo esse debate que a gente está travando aqui. Nós queremos saber quem matou Marielle, nós queremos que o Exército Brasileiro responda judicial e criminalmente pelo assassinato do camarada músico. E hoje, inclusive, ficamos sabendo da triste notícia do falecimento do camarada catador de materiais recicláveis que tentou ajudar a vítima, a família, e também foi brutalmente baleado e hoje se deu, infelizmente, a sua morte. Por Marielle, por todos os negros e negras que são assassinados nesse país, por todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão vivendo sob ataque constantemente, nós chamamos a luta. Porque, camaradas, só a luta muda a vida. E pessoal, só para não esquecer, compartilha esse vídeo, jornalistas livres, mídia livre, Livraria Lamarca, tamo junto nessa. Compartilha esse vídeo para todo mundo, dá uma curtida, comenta, diz o que você achou, se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião, qual seria um próximo tópico para um próximo vídeo, o que você acha que a gente deveria abordar e como. Enfim, contribua, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e vamos juntos mudar a história desse país. Obrigado!